Bom dia, gente. Meu nome é Rayane, né? Eu fui vice-presidente aí da Liga durante alguns anos. Eu fundei a Liga junto do Lucas, né, e da Mana, e Davi e Sofia, né, que atualmente são presidente e vice. E eu me formei ano passado, né, então estou recém-formada aí com o CRP na mão. Enfim, fico muito feliz, assim, né, de ter sido convidada pelos meus colegas para estar aqui hoje falando. A sensação é, não sei, muito similar a uma mãe que vê os filhos crescendo e fazendo as coisas sozinhos, assim, enfim. Então, muito feliz de estar aqui num sábado de manhã. Agradeço todo mundo que está aqui, né? Também levantando cedo para ouvir a gente falar. E é isso, né? Então, vou abrir a fala de hoje. Pode passar, Bruno. Ixi, deu uma travada para mim aqui no slide, eu acho. Agora foi. Gente, então acho importante primeiro a gente contextualizar, né, quem foi Vygotsky, por que que ele é um nome importante ali dentro da psicologia histórico-cultural, né, da teoria histórico-cultural. Né, o Vygotsky ele nasce aí na Bielorrússia, então, no caso ele é bielorrusso, né, enfim. Ele viveu na cidade de Gomel, um tempo depois ele se muda para Moscou, e ele falece com 37 anos em Moscou devido à tuberculose dele, né? Ele fica bem doente, assim, então ele falece cedo. E isso é uma coisa muito importante de enfatizar, né? Porque a gente tem muitas coisas inacabadas, algumas lacunas ali na teoria por conta disso, né? Então, o Vygotsky, junto com outros conterrâneos, né? Ele funda, né, a teoria histórico-cultural, ele cria essa escola. Mas, assim, né, é muito ilusório pensar que o Vygotsky fez tudo sozinho, né, ele é um gênio e tudo mais, porque não foi assim, né, nada é feito sozinho, foi feito num coletivo, foi feito num período histórico, enfim. Bruno, pode passar. Eu acho que vai ficar dando um pouco das travadas, assim, quando passa, mas enfim. E aí é importante enfatizar também que o Vygotsky ele era judeu, né, a família dele era judia, e existia um movimento antissemita ali na Rússia czarista muito forte, né? E um desses movimentos era essa questão dos judeus não conseguirem ingressar na Universidade de Moscou de uma forma igualitária a outras pessoas, né? Eles tinham ali uma escolha muito limitada a escolher entre medicina ou direito, e a entrada na universidade era ainda uma entrada feita por sorteio. Então, o Vygotsky, ele é sorteado e ele tem essas incríveis duas opções para escolher, né, para estudar na Universidade de Moscou, e ele acaba optando pelo direito, mas, assim, ele nunca se identificou muito ali com essa área, né, e tudo mais. E, e com isso, a gente tem essa Universidade do Povo de Chapiatsky, não, o é horroroso, então eu gosto de falar Universidade dos Povos Livres, que eu acho que é mais fácil. Enfim, e ali ele cursa História e Filosofia de forma paralela, né? E o que que era essa universidade? É uma universidade feita por professores da que foram expulsos da Universidade de Moscou por uma perseguição política. E aí a gente pensa, né? Nossa, o Vygotsky estava cursando três coisas ali ao mesmo tempo, em lugares diferentes, como isso era possível, né? A família do Vygotsky era uma família assim muito culta, né? Eles eram uma família que tinha ali uma condição de vida muito boa, né? O pai dele era banqueiro, né, e tudo mais. Então a educação do Vygotsky e dos irmãos dele foi uma educação muito rica nesse sentido cultural, sabe? Então ele tem ali um contato com diversas línguas, ele tem um contato com uma literatura muito forte, né? Enfim, então ele teve ali no desenvolvimento dele professores particulares, né? Enfim. Então ele fala diversas línguas, ele consegue acessar isso. E isso é muito importante para entender de onde o Vygotsky tira diversas referências, né? É muito comum a gente estar lendo um texto dele, ele citar um cara que ninguém faz ideia de quem seja.
Então, vem muito por conta disso. Pode passar, Bruno. E aí, com isso, acho muito importante a gente falar sobre esse período aqui da vida do Vygotsky, porque para mim é essencial entender isso aqui para entender a teoria dele e como ele pensava, né? Que seria o teatro e a literatura na vida dele e o que, que isso impacta na construção da PHC. O Vygotsky, ele foi frequentador ali da cena teatral de Moscou, né? Ele gostava muito de frequentar esses espaços teatrálicos e tudo mais. Ele sofre uma forte influência de Shakespeare e do Goethe, enfim. Para vocês entenderem essa influência do Shakespeare, principalmente, o Vygotsky, o TCC dele, foi sobre a tragédia de Hamlet. Ele faz uma crítica teatrálica, ele analisa toda essa peça, né? Esse livro está traduzido em português pela Martins Fontes, né? Então, acho que tem na Amazon, se eu não me engano. E aquilo ali é o TCC do Vygotsky, né? Como seria o TCC. O Vygotsky, ele foi crítico literário, ele também foi ator, né? Ele arrisca um pouco, ele tem algumas referências sobre isso na literatura. Ele também foi diretor teatrálico e ele funda ali a revista Vieresk, né? Que era uma revista de divulgação de atividades artísticas na cidade de Gomel. Então, a gente entende que o Vygotsky se preocupava muito com essa questão artística de literatura, do teatro, né? Enfim, pode passar. Como eu falei, né, ele tem ali a questão da tragédia do Hamlet, e inclusive uma curiosidade muito interessante, quando ele vai para o sanatório, né, quando ele está muito doente, assim, de tuberculose, ele podia levar um livro, ele fica entre a ética de Spinoza e entre a tragédia, e ele opta aí pela tragédia, então era uma coisa muito forte, assim, né, o teatro e a literatura na vida dele. E com isso, a gente tem o Vygotsky caminhando até a psicologia através da arte, né? A gente tem algumas referências dele dando já conferências sobre pedagogia, ao mesmo tempo que ainda escrevia críticas literárias, críticas teatrálicas, né? Então, ele nunca abandona, não existe uma ruptura, né? De tipo, ah, eu vou abandonar a arte para me dedicar à psicologia. Não, muito pelo contrário, né? O primeiro trabalho do Vygotsky com psicologia, falando de psicologia, foi o Psicologia da Arte. E foi a tese de doutorado dele. Então, assim, a gente tem uma questão muito forte, uma influência muito forte artística dentro da PHC, né, dessa construção da teoria histórico-cultural. Claro que hoje em dia a gente tem diversos pontos, né, a gente tem mais autores e tudo mais, mas esse é um ponto que eu particularmente defendo bastante, né, e o que que era a psicologia da arte? O Vygotsky, ele estava estudando, vendo a estética na época dele, né, e tudo mais, e ele vai se apropriando disso e ele vai construindo uma crítica a essas outras teorias. Ele elabora ali o conceito de catarse, né? O conceito de catarse ele já existia, né? Ele existe desde Aristóteles, o Freud também elabora essa questão da psicanálise, só que o Vygotsky ele supera essas definições desses outros autores pelo próprio método, né? Então, assim, não é o meu objetivo me aprofundar nisso aqui hoje, porque senão não dá tempo. Então, mas eu estou disponível aí, caso alguém queira me mandar uma DM para conversar sobre isso. Pode passar, Bruno. E aí eu acho que também outra questão muito importante para a gente entender no nosso contexto aqui, né, como essa teoria chega aqui no Brasil, a PHC, ela tem uma questão muito difícil em relação à tradução, né? De pensar que ela foi escrita num idioma eslavo, né, que era o russo, e já é um alfabeto totalmente diferente do nosso, então não é muito fácil a gente encontrar pessoas ali disponíveis, né, no caso nessa época, para traduzirem, né, ainda bem que hoje esse cenário ele muda um pouco, muda bastante, assim, considerando anos passados, enfim. E o Vygotsky, ele chega aqui muito mais numa questão de psicologia da aprendizagem, linguagem, essa área da educação, psicologia escolar, Vygotsky construtivista, Vygotsky ali contra o Piaget, né, porque ele de fato faz uma crítica ali ao trabalho do Piaget e tudo mais. E
O Vygotsky, ele também fala ali, né, da pedagogia e tudo mais, dos estudos da infância. Então, ele chega aqui no Brasil muito por conta disso. Então, a gente tem obras que foram traduzidas do russo para o inglês e do inglês para o português. Hoje, a gente tem muito mais disponível aí o acesso a traduções, que são direto do russo para o português, né? Por exemplo, o próprio Psicologia da Arte, a gente vai ter agora, em setembro, se eu não me engano, uma nova tradução da Priscila Marquês, que vem direto do russo para o português, né? Uma tradução um pouco mais confiável, porque a gente tem essa questão de tradução de conceitos, né, e tudo mais. E quando a gente tem essas traduções do inglês para o português, o marxismo ele se perde um pouco ali na obra e tudo mais, né? Pode passar, Bruno. E aí, outro ponto interessante para a gente pensar é que, como a gente não teve muito acesso, né, ali entre. Isso começa a mudar em 2013, que a gente tem algumas traduções do espanhol, né, então as pessoas conseguem acessar pelo espanhol, que é uma língua um pouco mais similar que a nossa. A gente começa a ter contato com esses outros autores da psicologia soviética. E por que que aqui eu estou usando psicologia soviética e não PHC, né? A gente tem ali o Leontiev, por exemplo, que vai falar da teoria da atividade, né? Então, em determinado momento, ele rompe ali com o Vygotsky, né? Ele faz algumas críticas ali ao Vygotsky. Então, a gente fala psicologia soviética para falar sobre esses outros autores que também se utilizam do método, né? E o Lucas vai falar um pouco mais para frente. Enfim, a gente tem o Leontiev, tem o Luria, tem o Galperin, tem o Euquinin, tem o Davidov, tem a Zengarten, tem a Lígia. Então, assim, é um campo muito vasto, né? Por exemplo, a Zengarten, ela vai falar ali muito sobre patopsicologia, né? O Euquinin fala dos jogos infantis. O Luria fala de neuropsicologia. Então, é uma área muito vasta. Pode passar. E agora eu passo para a Amanda. Gente, bom dia. Vocês conseguem me escutar? Sim, Então, se por imagino. acaso a internet falhar, podem me interromper, tá? Eu tô preocupada com isso. Gente, eu sou a Amanda. Eu era da Liga, da diretoria da Liga desde o começo, fazia parte da diretoria científica, e agora eu sou psicóloga. E, bom, a Rayane, ela estava falando sobre o contexto de vida do Vygotsky, o percurso acadêmico. E isso, claro, está relacionado com o contexto da União Soviética naquela época, né? Então, agora eu vou falar um pouco sobre esse contexto histórico de surgimento da PHC. E aí tá assim: a psicologia histórico-cultural é uma expressão concreta de um período criativo da cultura e da ciência na história da União Soviética. Então, todo aquele processo de revolução trazia junto a noção de construção de uma nova sociedade, e aí com isso a percepção também de uma nova humanidade, um novo tipo de educação. Então, isso sugeria também uma nova psicologia. E o Vygotsky, inclusive, ele não era o único a fazer essa discussão, tiveram outros nomes, como a Rayane citou agora, que também faziam essa mesma discussão. Pode passar, Bruno. Então, a psicologia histórico-cultural reflete o criativo ambiente intelectual e a atmosfera desse período, como um ponto de convergência das novas perspectivas que foram articuladas em arte, cinema, literatura e ciências humanas. Então, todos esses campos do conhecimento, das artes, eles buscavam construir uma sociedade que fosse outra, que desse resposta àquele processo de revolução. E o Vygotsky, muito influenciado por Lenin nesse sentido, ele entende que a ciência que já existia dava suporte a uma sociedade que não era o que eles defendiam, que era o capitalismo. E aí, para instaurar uma sociedade socialista, seria necessário, então, uma nova ciência. E esse entendimento ele não é só dentro da ciência. Outros campos da produção, da criação humana, como a arte, eles também tinham esse projeto, eles também estavam juntos empenhados na construção dessa nova sociedade. Pode passar, Bruno. Na psicologia histórico-cultural convergem as mais diferentes correntes, tendências e perguntas para a fundação de uma nova ciência do sujeito, que seria esse novo homem,
e da sua subjetividade. Subjetividade essa que é produzida a partir da realidade concreta, né, da existência. A gente sempre vai partir desse entendimento. E aí a pergunta era se a intenção da Revolução Socialista era produzir uma outra realidade, que realidade seria essa e que subjetividade que sairia dessa realidade, né? Nesse entendimento de que se a realidade se mantivesse como era antes da Revolução, a subjetividade seria a subjetividade burguesa. Claro que assim, isso falando de maneira bem simples, bem geral e simplificada, porque num contexto ali de criação de uma nova organização da sociedade, determinar como que essas movimentações todas vão influenciar na subjetividade de alguém, isso é muito complicado, né? Não é porque uma pessoa está inserida numa sociedade X, que opera sob uma lógica Y, que a sua subjetividade necessariamente vai ser Z. Mas também não dá para pensar que esses elementos não estão relacionados. O nosso modo o modo como a sociedade se organiza, ele está relacionado com o nosso modo de vida. E o nosso modo de vida está relacionado com a construção da nossa subjetividade. Então, pode passar, Bruno. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo da aula. Então, apesar de toda essa complexidade, a PHC é isso, é uma tentativa complexa de entender o que é o sujeito no seu contexto social. E tem um outro fator também que levou o Vygotsky a repensar esses fundamentos da psicologia, que foi o que ele chamava de crise da psicologia. Então, esse esforço dele não partiu só de fatores externos, como aquele contexto político da União Soviética. Também estava relacionado com questões internas à ciência psicológica. Porque o que acontecia e acontece até hoje é que, a partir da formação da psicologia como uma ciência independente no século XIX, surgem várias teorias que muitas vezes são opostas entre si, e aí coisas vão criando várias psicologias. Então, até hoje, na verdade, existem muitas teorias que por vezes são opostas, se contradizem entre si mesmo, e aí na explicação dos mesmos fenômenos psicológicos. E para o Vygotsky isso cria uma situação de crise dentro dessa ciência. E aí ele faz a distinção entre dois grandes grupos, que seria a psicologia materialista e a psicologia idealista. E, enfim, isso é papo para outra aula, isso se desenvolve muito, não dá para entrar muito nesse quesito, mas o que acontece é que com o surgimento dessa nova psicologia na União Soviética, é, isso seria uma possível saída para aquela crise. E o Vygotsky buscava superar essa contradição entre uma psicologia materialista e uma psicologia idealista. Pode passar, Bruno. Então, Vygotsky insiste que é necessária uma proposta específica e que se deve desenvolver uma metodologia própria e adequada para a realidade do psíquico. E é justamente o nosso objetivo, nessa aula, introduzir essa proposta do Vygotsky, sempre partindo do entendimento de que o desenvolvimento do psiquismo, ele é um produto histórico e é um produto social. Então, não existe essa coisa de uma essência humana que é natural e que é imutável. Pelo contrário, a gente entende que o potencial de desenvolvimento da nossa consciência, da nossa personalidade, ele está determinado pelas relações sociais da qual nós fazemos parte. Depois a gente vai falar mais sobre isso e agora eu vou passar a bola para o Lucas. Gente, bom dia. Vocês me ouvem bem? É, Bom, meu nome é Lucas, né? Eu fui presidente da Liga, então participei da fundação, do comecinho da Liga, né? A gente pariu esse bebê aí junto, essa criança que cada vez tá crescendo mais. Bom, de antemão, eu já quero avisar que essa parte é um pouco complexa, tá? Vou tratar aqui das bases epistemológicas e filosóficas da teoria. Então, assim, não fiquem receosos de não entender, tá tudo bem, assim, é complicado mesmo. E qualquer coisa podem colocar as dúvidas no chat ou falar no final da aula que a gente vai tentar
responder aqui, tá? Bom, no começo agora eu vou falar sobre a influência do Spinoza na teoria, né, a filosofia monista do Spinoza, e nessa parte, né, a gente vai começar falando sobre uma das principais influências do Vygotsky, né, principalmente no aspecto do monismo ali dentro da filosofia spinozana. A influência do Spinoza sobre o Vygotsky, ela começa muito cedo ali na sua vida, né? A gente sabe, né, pela biografia escrita pela filha dele, que durante a adolescência do Vygotsky, ele recebeu do pai ali uma cópia da Ética, né, que é um dos livros favoritos ali do Vygotsky, né, mais lidos por ele. Então, desde muito cedo, ele teve contato com a filosofia do Spinoza ali. E dá para avaliar também, né, do ponto de vista filosófico, que o Spinoza ele foi o primeiro autor, né, que forneceu ao Vygotsky as bases ali para o desenvolvimento de uma psicologia monista, né, no caso, em oposição, principalmente ao dualismo cartesiano, né, que era hegemônico da psicologia tradicional da época. Pode passar, por favor. Então, não só isso, né, mas o Spinoza, ele de fato ele é uma grande influência na história da filosofia em geral, né? O Hegel, por exemplo, né, que tem uma grande influência no Marx e que vai ter influência também no Vygotsky, ele vai falar, né, ou você era um espinosista ou não era um filósofo, né? E de fato, assim, pro Plekhanov, né, que também é um autor que o Vygotsky discute bastante, né, lê bastante, referencia bastante, para ele, o marxismo era definido como uma variação do espinosismo, tá? Então, por que eu estou falando dessa influência do Spinoza na história da filosofia? Porque quando a gente pensa na influência do Spinoza para o Vygotsky e emparelha isso com a influência de Marx, faz parecer que são duas linhas de pensamento distintas e que o Vygotsky vai unir ali, né? Mas na verdade não é, gente. Quando a gente está falando do Spinoza, do Hegel, do Marx, ou seja, a importância deles no pensamento do Vygotsky, não são três linhas de pensamento, né, que estão desconectadas entre si e que o Vygotsky vai reunir de forma original ali na teoria histórico-cultural. Mas muito pelo contrário, é uma linha de desenvolvimento dentro da filosofia que pode ser identificada como lógica dialética, né, como o Leonkov falava, que é outro autor soviético. E claro que essa linha ela não vai se desenvolver de forma retilínea, né, ausente de contradições e modificações. Então, quando a gente vai ler a sequência desses autores, né, quando a gente vai ter a gente vai ver como que vai acontecer nesse processo de assimilação, né, de superação e de crítica das produções anteriores. A gente vê isso com Hegel em relação ao Spinoza, com Marx em relação ao Hegel, né, Marx e Engels em relação ao Hegel e ao Spinoza também. Então, é um movimento que vai acontecendo. Pode passar, por favor. Bom, e aqui, né, especificamente no Spinoza, eu vou me centrar rapidamente em três elementos, né, que o primeiro é o desenvolvimento do monismo, em oposição ao dualismo cartesiano, depois a relação entre livre-arbítrio e determinismo, né, por Spinoza, e por último a relação entre afeto e cognição. Pode passar de novo, por favor. Bom, sobre o monismo, então, né, e para isso a gente vai começar não com Spinoza, mas com um filósofo anterior, que é o Descartes, né, um filósofo francês bem famoso e importante na história da filosofia moderna, que vai estabelecer ali uma determinada ideia sobre a relação entre o corpo e a mente, né, sobre a relação entre o material e o ideal. Para o Descartes, a matéria ela era uma substância que tem como principal atributo aquilo que ele vai chamar de extensão, tá? Então, o corpo é uma coisa que se estende pelo espaço, né, caracterizado pela forma, pelo movimento. Já a mente, né, o espírito, a ideia, é uma coisa pensante, né, que vai ser caracterizado não por atributos quantitativos ali, né, mas qualitativos. Então, a mente, ela não possui uma extensão no espaço, ela é ideal, segundo Descartes. Não existe de forma material, tá?
E aí, para o Descartes, né, a coisa pensante e a coisa extensa, elas são substâncias distintas ali, né, e que só externamente se correlacionam. Ou seja, ele produz um dualismo, tá? Então, por exemplo, para o Descartes, os animais são apenas extensão. Eles não possuem pensamento. Já o ser humano, ele possui pensamento e extensão. E aí, Deus, por exemplo, né, ele possui pensamento, mas não possui extensão. Então, veja, gente, para o Descartes, é possível dissociar essas duas substâncias, né? Para ele, existem ali aspectos da existência que são apenas extensão e aspectos que são apenas coisas pensantes, como Deus, por exemplo. E existe o ser humano, né, no meio disso tudo, que é essa unidade entre a coisa pensante e a coisa extensa, que estão ali juntas, mas que são substâncias diferentes, tá? Para o Descartes. Pode passar, por favor. Já o Spinoza, tá? Ele vai aceitar a ideia do Descartes, né, que existe o corpo como extensão e a mente como pensamento, mas ele vai se opor ao dualismo. Ele vai se opor à ideia de duas substâncias que são autônomas e diferentes, tá? Ou seja, não é possível, né, para o Spinoza, pensar na coisa pensante sem pensar na coisa extensa. E também definir a coisa extensa sem definir também a coisa pensante. Porque elas são duas formas de manifestação da mesma substância, tá? E o que, que seria essa terceira coisa para o Spinoza, né? O que ele chama de natureza real e infinita, né? Ou seja, tanto o pensamento quanto a extensão são expressões em um número infinito de modos possíveis dentro da ordem e coerência de toda a natureza ali. Ou seja, em toda a natureza, em todo o real, se expressa de diferentes formas, tanto a extensão quanto o pensamento, tá? E aí, nas palavras do próprio Spinoza, né, somos uma parte da natureza, parte que não pode ser concebida por si mesma sem as demais. Pode, pode passar, por favor. E o interessante aqui, gente, é afirmar que tanto o corpo quanto o pensamento, eles são atributos da mesma coisa, tá? Isso significa, de fato, que só existe uma realidade. Isso significa dizer que não existe um espírito para além de um outro plano da realidade. Para o Spinoza, é uma única realidade, tá? E assim, gente, o Spinoza é um filósofo do século XVII, tá? Que estava ali debatendo com diversas matrizes do pensamento religioso. Então, a gente precisa entender o seu local e a sua terminologia, né? Porque um dos principais debates ali do Spinoza era acerca da essência de Deus, tá? Então, quando a gente for ler em Spinoza menção a Deus, a gente tem que entender que, para ele, Deus e natureza são a mesma coisa, tá? Da forma como ele está falando aí, né? Além de Deus, não pode existir nem ser concebida nenhuma substância. Não existe na natureza das coisas, senão uma única substância, e ela é absolutamente infinita. Então, para o Spinoza, natureza barra Deus é essa única substância que existe no mundo. Deus é natureza. Não existe outra realidade espiritual a qual Deus pertence. Deus está em todas as coisas e se manifesta em todas as coisas, né? Pode passar, por favor. E isso, né, caracteriza ali o Spinoza como um filósofo da imanência ali, né? E isso é importante, porque quando ele vai entender que só existe uma única substância e que Deus está em todas as coisas, isso significa entender que essa única substância, que é Deus ou a natureza, ela é a causa de si mesma. Ou seja, né, a substância ela não pode ser produzida por outra coisa. E aí, vejam, né, em concepções tradicionais, existe Deus, né, e Deus vai lá e cria o mundo. Ou seja, é uma coisa criando outra coisa, né? Então, quando eu defendo essa posição, em certa medida, eu estou defendendo ali um dualismo. Porque existe um plano onde está Deus ali, né? E existe um mundo corpóreo, né, extensivo, onde os seres humanos existem, né? Os seres vivos existem. E para o Spinoza, como existe uma única substância
quer dizer, então, que essa única substância cria a si mesma, tá? Ou seja, não é Deus agindo de fora agindo de fora e criando o mundo, né? Mas é o mundo criando a si mesmo. Então, ela é necessariamente autossuficiente. Não existe um agente externo que cria a substância, mas a realidade cria a si mesma, né? O Engels vai dizer que o Spinoza ele se comprometeu a explicar o mundo a partir de si mesmo, né? Então, enquanto até hoje, né, para explicar o mundo, é muito comum que a gente recorra a causas externas, né, colocar em outro plano de uma outra realidade forças que controlam o nosso comportamento, o universo ou o destino, para o Spinoza isso não vai ser possível. Ele não é um especulador sobre a realidade, né? As questões que ele não tem resposta, que ele não tinha resposta, ele vai entender que elas não podiam ser respondidas no momento. E elas deviam ser deixadas para um conhecimento posterior. Pode passar, por favor. E é interessante, né, toda essa posição, justamente porque a gente vai ver no Vygotsky uma crítica muito grande ao modelo dualista, né, em que a psicologia foi inserida ali desde o seu início. A psicologia tradicional, né, em seus diversos sistemas conceituais, se sustentam com base no dualismo. E o Vygotsky via no dualismo um dos principais problemas que levaram à crise da psicologia que a Amanda falou anteriormente. Então, superar o dualismo era necessário para se superar a crise da psicologia. E é por isso que vários autores daquela época vão buscar a construção de uma psicologia monista ali, né, para superar os becos sem saídas e os limites que o dualismo colocou na psicologia. Pode passar, por favor, Bruno. O segundo aspecto que eu quero trazer da filosofia spinozana, que está muito relacionado ao primeiro, diz respeito a essa relação de livre-arbítrio e determinismo ali, né? Assim, e esse é um debate extenso da filosofia, né? E aqui é interessante a proposição do Spinoza sobre o determinismo, né? Porque se a gente está partindo dessa concepção monista do Spinoza, de que tudo é explicado por uma única realidade, e não só isso, né? Mas que a substância é a causa de si mesma, então a gente está partindo de uma noção de totalidade de que todas as coisas, né, estão de certa forma relacionadas ali. A gente está partindo de uma posição extremamente causalista, né? No sentido de que todo fenômeno da realidade é produzido por outro fenômeno da realidade, né? Ou como o Spinoza diz, né? Não há na mente nenhuma vontade absoluta ou livre. A mente é determinada a querer isto ou aquilo por uma causa que é. Também ela determinada por outra. E esta última, por sua vez, por outra. E assim até o infinito, né? Então ele assume essa postura causalista ali, né? Ou seja, né, conforme a gente vai tentando explicar a realidade para o Spinoza, a gente tem que encontrar na própria realidade as causas dos fenômenos, e isso inclui a mente, tá, gente? A gente não pode recorrer a outro plano da realidade, porque não existe outra realidade ali dentro da filosofia spinozana. Pode passar, por favor. Então, isso significa que o sujeito não tem liberdade, né? Ele não tem autonomia, já que ele é determinado pela realidade? Sim e não, né? De uma posição materialista, a gente não pode conceber a liberdade nesse modelo idealista, né? De que eu sou livre para fazer o que eu quiser. A gente sabe que não é assim que funciona. Para o Spinoza, isso explica em uma outra concepção de liberdade, que ele vai atrelar a consciência da necessidade. Ou seja, para ele, a ideia de livre-arbítrio, né, como indeterminação, ou seja, como algo que não está determinado pela realidade, é uma posição falsa ali. Ele vai desenvolver uma ideia de liberdade que vai ser como autodeterminação ativa. E o que que isso quer dizer, né? A gente definiu aqui, então, né, antes, que só existe uma única substância, que é a natureza ou Deus, né?
e que essa única substância é a causa de si mesma, ou seja, ela cria a si mesma. E o ser humano, ele é parte dessa natureza. Então, olha só que interessante, a natureza, ela é autodeterminada e todas as formas de manifestação dessa natureza possuem graus variados ali, né, os mesmos atributos dessa natureza. Então, se a natureza é autodeterminada, isso vai significar que o ser humano também é autodeterminado. Ou seja, todas as manifestações da natureza, elas possuem um grau menor dessa autodeterminação. E o ser humano, ele possui o maior grau depois de Deus, né, barra natureza, esse grau de autodeterminação, né. E todos os seres, né, todas as manifestações da natureza possuem um certo grau de autodeterminação, porque essa é uma qualidade da própria natureza, gente. Então, um ser livre para o Spinoza não é aquele que é indeterminado, né, mas aquele cujas ações são autodeterminadas. Ou seja, na medida em que eu, enquanto uma parte da natureza, determino, motivo, condiciono, controlo a minha ação, aí eu sou autodeterminado, tá? Pode passar, por favor. E aí, né, essa concepção, ela está muito próxima, né, daquilo que no materialismo histórico dialético a gente vai entender como liberdade, né? Então, por exemplo, o Engels, na dialética da natureza, vai dizer, né, a liberdade não reside na tão sonhada independência em relação às leis da natureza, mas no conhecimento dessas leis e nas possibilidades proporcionadas por ele de fazer com que elas atuem, conforme um plano, em função de determinados fins. Liberdade da vontade nada mais é que a capacidade de decidir com conhecimento de causa. A liberdade consiste, portanto, domínio sobre nós mesmos e sobre a natureza exterior, baseado no conhecimento das necessidades naturais. Ou seja, né, na medida que a gente tem conhecimento das nossas necessidades, na medida em que a gente toma consciência desses processos, nós somos seres mais livres, aqui nessa concepção. Pode passar, por favor. Bom, e a gente chega aqui, né, ao último aspecto que eu quero destacar da influência do Spinoza em relação ao Vygotsky, que é justamente a relação entre afeto e cognição. Essa foi a relação, acho que mais explorada, tá, gente, entre o Vygotsky e o Spinoza. A gente tem uma série de textos e pesquisas que abordam essa relação, especialmente por conta das referências que o Vygotsky faz à teoria das emoções do Spinoza. E para isso, né, primeiro de tudo, acho que é importante entender o que o Spinoza entende como afeto, né? Então ele vai dizer: por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias dessas afecções. Então, por afeto, o Spinoza compreende as formas pelas quais o corpo é afetado e que aumenta ou diminui a sua potência de ação. E, ao mesmo tempo, as ideias dessas afecções, né? Ou seja, dentro do afeto, já está esse componente cognitivo, né? Do saber de quais são as ideias que eu formulo sobre aquilo que eu estou sentindo. E para o Spinoza, o ser humano que se encontra, né, ali submetido aos afetos, né, ele não está ali sob o seu próprio comando, né, mas sob o comando do acaso. Ou seja, quando o ser humano ele está sendo determinado por esses afetos, não é o ser humano que controla a si mesmo, mas é o acaso. As influências externas da realidade, né, são o que controlam o meu agir nesse caso. Então a gente pode estabelecer, né, que a capacidade de autodeterminação para o Spinoza é a capacidade de controle dos afetos pelo intelecto. E muita atenção aqui, tá, gente? Isso não se trata de uma negação na qual o afeto seria retirado ou substituído pela cognição, mas se trata do afeto organizado pela cognição. Então, veja, o afeto não tá negado ali, né, no conceito de liberdade, de autodeterminação, mas ele está sendo organizado pela cognição. Pode passar, gente, por favor.
Então, para o Vygotsky, né, o afeto, ele é essa força impulsionadora determinante do comportamento de todos os seres vivos, né? Para o ser motivado a agir, ele precisa ser afetado. O Vygotsky, ele vai falar isso no Construção do Pensamento da Linguagem, né, que é um livro dele. Por trás de uma ideia não existe outra ideia. Existem as necessidades, as vontades, os afetos e os sentimentos, né? E essa concepção de afeto do Spinoza, ela é interessante porque, como a gente está falando de uma concepção de sujeito, que ao mesmo tempo é extensão e pensamento, então o afeto ele não é um estado puramente psicológico, né? Ele não acontece só na minha consciência, e muito menos é uma reação puramente fisiológica, né? Que acontece só no meu corpo. E é aqui que a gente encontra as bases, né, filosóficas para o que depois vai ser chamado na psicologia do Vygotsky, né, de unidade psicofísica, de que é algo que acontece na minha consciência, que também acontece no meu corpo. Não são ordens paralelas de eventos assim, mas é uma só, uma unidade. E nos afetos eu encontro justamente uma expressão dessa unidade psicofísica, justamente porque é o que eu sinto no meu corpo, que desencadeia determinadas reações fisiológicas, mas que eu também sinto no campo da consciência, né? Então, esses foram os aspectos do Spinoza, e agora a gente vai entrar no Marx. Pode passar, por favor. Bom, primeiro, aqui, nessa parte, a gente precisa entender que o marxismo do Vygotsky, ele vai se encontrar ali, né, nas discussões do seu campo científico, ou seja, a psicologia, mas também a forma como o Vygotsky vai compreender a própria cientificidade da psicologia. E justamente por isso, a gente pode perceber no Vygotsky, né, algumas mudanças do que significa ser marxista, ou o que significa o marxismo, né, a partir de mudanças na própria concepção de ciência psicológica pro Vygotsky. O Verezov, né, que é um pesquisador russo da teoria histórico-cultural, ele destaca 3 momentos específicos da trajetória intelectual do Vygotsky, né, e junto com isso 3 características distintas ali do que significa o marxismo na obra vygotskiana, né. O primeiro é o marxismo como materialismo monista, né, então no seu período mais reflexológico ali, né, Vygotsky foi influenciado pela reflexologia, que era uma ciência muito forte ali na Rússia e posteriormente na União Soviética também, né. Esse período era um período no qual a reflexologia era considerada como uma psicologia materialista, né, e consequentemente marxista. Nesse período, Vygotsky ele tinha como um dos principais problemas ali, né, assim como ao longo da sua trajetória intelectual, a construção de um método objetivo de investigação da consciência, né. E o que aproximava o Vygotsky do marxismo nesse primeiro momento, segundo o Verezov, ele pode se seguir as definições de monismo e materialismo, né? Ou seja, o Vygotsky ele buscava criar uma teoria materialista e monista da consciência, e entendia que era a partir da reflexologia, né, que era possível fazer isso. Que a reflexologia ela seria a base científica ali, materialista, né, objetiva, para se construir um caminho de investigação da consciência. E isso seria necessariamente a produção de uma teoria marxista da consciência. Pode passar, por favor, Bruno. No segundo período ali, né, que o Verosov vai chamar de behaviorismo social, pode ser destacado algumas colocações do Vygotsky no texto do sentido histórico da crise da psicologia, né, em que o Vygotsky ele vai igualar a psicologia marxista com a psicologia científica, né, e aí ele vai afirmar que a psicologia marxista não é uma escola entre outras, mas a única psicologia verdadeira como ciência. E o contrário. Tudo o que houve e há na psicologia de verdadeiramente científico integra a psicologia marxista. Ou seja, tudo aquilo que se produzia como ciência caberia na definição de psicologia marxista. Porque psicologia marxista e psicologia científica são a mesma coisa para o Vygotsky nesse período. Pode passar, por favor.
Então, aqui, o Vygotsky ele vai se referir ao marxismo a nível metodológico, ali, né? Porque se tudo aquilo que é científico é marxista, a gente tem que entender o que é, né, a concepção marxista de ciência. Bom dia. Bom dia. Pro Vygotsky ali, né? A concepção marxista de ciência. Isso significa não aplicar diretamente, né, os ensinamentos do Marx, do Engels e do Lenin, etc., à psicologia, mas de conseguir fazer o estudo científico da psicologia, descobrir aquilo que o Marx descobriu na economia política. Então a gente tem que fazer na psicologia o que o Marx fez na economia política. Não é impor ali a natureza, causas dialéticas, né? Mas encontrar essas causas dialéticas na natureza. Mas para isso a gente precisa conhecer o objeto próprio da psicologia, ou seja, a essência de determinado campo de fenômenos ali. Então, assim, não dá aqui, obviamente, né, nesse tempinho que falta, entrar num debate profundo sobre concepção de ciência e de método em Vygotsky, né? Mas é interessante trazer alguns apontamentos, indicações do caminho para a gente seguir. Um primeiro ponto é essa concepção de ciência como avanço da aparência à essência das coisas, né? Ou seja, e além da aparência em direção à essência, e isso se relaciona à elaboração do Marx sobre o fetichismo da mercadoria, né? Como a realidade se apresenta, ela que de forma mistificada, né? A realidade se apresenta de forma mistificada para a gente. E a essência, ela é o resultado de um processo investigativo e crítico sobre determinado objeto, tá? Então, aqui, eles não vão se contentar apenas com um mero empirismo ali, né, mas vai buscar descobrir ali os nexos internos aos próprios fenômenos, né, numa terminologia bem marxista, assim mesmo. Pode passar, por favor. Então, da mesma forma, né, todo conceito, toda formulação teórica, por mais abstrata e geral que seja, né, segundo Vygotsky, é repleto de propriedades qualitativas ali, né? Em última instância, de propriedades reais que correspondem a uma forma muito distante e diluída das relações sociais. Ou seja, né? Em cada conceito, em cada formulação teórica da psicologia, a gente vai encontrar determinadas propriedades qualitativas ali, determinadas propriedades reais, que correspondem a relações reais, né? Então, tudo aquilo que a gente vai ver da psicologia, né, de conceito psicológico, a gente tem que ver quais são as relações reais aí, as propriedades reais por trás daquela formulação. E para isso, né, uma primeira tarefa metodológica para o Vygotsky seria justamente de encontrar o conceito fundamental da psicologia, a unidade ali, ou seja, o princípio explicativo da ciência psicológica. Essa unidade mínima é a célula, tá? É aquela coisa que não pode ser desmembrada em seus elementos constitutivos sem perder a essência ali. Então, em oposição a uma metodologia, né, que vai fragmentar cada vez mais os fenômenos, né, nos seus elementos mais simples, o Vygotsky vai falar que para isso existe um limite. E qual que é o limite? Essa unidade mínima, tá? Aquela coisa que se eu fragmentar, eu perco a essência daquela coisa. E encontrar isso para o Vygotsky, gente, significa encontrar o ponto de partida do qual todo conhecimento científico, psicológico, deve ser construído. Pode passar, por favor. E como isso vem do Marx, né? Para o Vygotsky, o Marx ele vai começar a análise justamente da célula da sociedade ali, né, capitalista, que é a forma do valor da mercadoria. Então, como que começa o capital, né? A riqueza das sociedades, onde reina o modo de produção capitalista, aparece como uma enorme coleção de mercadorias, e a mercadoria individual como sua forma elementar. Nossa investigação começa, por isso, com a análise da mercadoria. Então, na análise da mercadoria, né, o Marx, ele lê a estrutura de todo o sistema e de todas as formações econômicas ali, segundo o Vygotsky, tá? Nessa forma elementar, né, e aí veja, gente, não significa que explicando a mercadoria eu explico todo o capital, tá? Mas para explicar todo o capital,
todos os seus movimentos, todas as suas particularidades, todas as suas dinâmicas e formas de manifestações, primeiro, antes de tudo, eu preciso explicar a sua unidade mais fundamental, que é a mercadoria. Sem mercadoria eu não explico capital. Então é isso que para o Vygotsky a gente tem que encontrar na psicologia. O que é essa unidade mínima, né? O que é esse fenômeno mais simples e indissociável que eu tenho que explicar e conhecer para explicar todos os outros fenômenos da realidade psicológica. É isso que ele se propõe. Pode passar, por favor. Então, não se trata de fazer essa redução, né, explicando a unidade, eu explico tudo, mas de compreender como todo o resto do sistema, ele se forma a partir dessa unidade. Uma unidade que se constrói como unidade contraditória de elementos constitutivos ali. Então, por exemplo, né, em outros momentos, o Vygotsky ele vai usar o exemplo da molécula de água. Que a água, né, ela é composta de hidrogênio e de oxigênio, né, elementos que são contraditórios com o próprio todo. Por quê, né? Por exemplo, hidrogênio, tanto hidrogênio quanto oxigênio, né, no caso, eles são elementos químicos inflamáveis separadamente, né? Mas juntos, em relação, eles apagam fogo, na forma da molécula de água, né, H2O. Então, vejam, a contradição entre o todo, né, e suas partes constitutivas ali. É isso que significa unidade contraditória, né, na teoria, né, por Marx também. Uma coisa que internamente ela é contraditória consigo mesmo e ao mesmo tempo é essa contradição que sustenta a sua existência, né? Pode passar, por favor. Então, para o Vygotsky, né, a psicologia que deseja estudar as unidades complexas precisa entender isso. Deve substituir o método de decomposição em elementos pelo método de análise que desmembra em unidades. Deve encontrar essas propriedades que não se decompõem e se conservam. São inerentes a uma dada totalidade enquanto unidade, e descobrir aquelas unidades que as propriedades estão representadas no aspecto contrário para, através dessa análise, tentar resolver as questões que lhe apresentam. E logo em seguida ele vai referenciar Marx, né? Pode passar, por favor. E o segundo elemento, né, que a gente pode destacar peraí que eu acho que está errado esse slide. Não tem problema, não. O segundo elemento que a gente pode destacar, né, é o caráter mediado ali da atividade humana, né, realizado por instrumentos e signos. E que o Vygotsky vai destacar que o fato central da psicologia é o fato da ação mediada, né. Então, de que todas as funções psicológicas superiores, elas possuem, né, uma estrutura mediada. É importante destacar aqui que quando o Vygotsky está fazendo esse paralelo entre mediação dos instrumentos e a mediação dos signos, ele está fazendo uma analogia, né? Não é um sinônimo, né? Ou seja, os instrumentos e signos eles não funcionam da mesma forma, tá? E aí, já para outros autores, né, existem ali outras características importantes entre o marxismo e a psicologia histórico-cultural, né? A partir de três assuntos com os quais o Marx trabalha constantemente, né? Que é o modo de produção capitalista, né, a sociedade e a história humana, e a sociedade pós-capitalistas, né. Esses são aspectos, em geral, mais políticos, né, do que teóricos. Então, por exemplo, quando a gente pega o texto do Vygotsky, né, o refazimento socialista do ser humano, a gente pode ver ali, não só pelas constantes referências a Marx e a Engels, mas o Vygotsky vai apontar as consequências do modo de produção capitalista, né, da divisão do trabalho sobre os seres humanos. Ele vai apontar ali toda a alienação e desumanização do modo de produção capitalista para o desenvolvimento humano. Bruno, passa para mim, por favor, esse slide, só para eu ver um negócio aqui. Ah, era aqui que estava a citação, então. Pode passar, por favor, do Marx.
Pode passar, já falei essa parte. Tá. Então, voltando, né, sobre a questão do modo de produção capitalista, né? Nesse texto, né, do refazimento socialista do ser humano, né, que pode ser considerado ali o seu texto mais diretamente político, não que os outros não sejam, né, mas eles têm ali um posicionamento mais agudo, é aqui que fica muito perceptível o caráter anticapitalista do Vygotsky, né, o quanto ele é crítico ao modo de produção do capitalismo, muito por seus impactos ali sobre a subjetividade e a objetividade da vida humana, né. Pode passar, por favor, Bruno. Pode passar, já falei isso. Próximo agora. O segundo aspecto é esse historicismo, né? A concepção histórico-social do ser humano. Isso é perceptível no Vygotsky, da forma como ele vai relacionar as diferenças entre a evolução biológica e a história social, né? E como se compõe essa unidade entre as duas. Então, por exemplo, a gente vai encontrar nos cadernos pessoais ali do Vygotsky, né? A essência de toda ideia está no desenvolvimento histórico, na origem e natureza das funções superiores. Histórico refere-se ainda ao fato de que, além disso, devo salientar que a história não evolui na mente, mas a mente na história, historicismo na psicologia contra o psicologismo na história, né? A psicologia histórica é dialética, desenvolvimento e a unidade básica dos opostos. Homem igual a natureza histórica para Marx. E pode passar, por favor, essa parte. E do terceiro aspecto, né, da sociedade pós-capitalista ali, né? A gente pode apontar para o papel da psicologia histórico-cultural como uma psicologia orientada para a mudança social, tá? E aí, de novo, aqui a referência é o refazimento socialista do ser humano, né, o texto do Vygotsky, em que ele vai apontar que na sociedade pós-capitalista, o ser humano ele seria libertado, né, das amarras da opressão, e poderia desenvolver o seu potencial de forma plena, né, de forma integral. Então vejam, né, a gente pegou no Spinoza, né, o Spinoza, a gente trouxe o Spinoza em relação à autodeterminação, tá? Mas cadê o Marx e o Engels em relação à autodeterminação? Está justamente aqui, na superação das condições sociais que produzem o aprisionamento ali dos sujeitos, né? O sujeito ele vai ser autodeterminado não simplesmente porque ele é capaz de se utilizar signos, né? Até porque isso daria ao problema uma resposta individual ali, né? Mas o sujeito ele só vai ser livre mesmo, né? Efetivamente, em uma sociedade em que as amarras da opressão e os modos de produção seriam superados coletivamente ali, né? Então, emancipação e liberdade, por exemplo, não são processos individuais ou meramente psicológicos, mas são processos sociais, tá? E toda essa análise que ele vai fazer, se utilizando do Spinoza e do Marx, ele vai reelaborar e elaborar conceitos dentro da própria teoria, que são conceitos agora que a Amanda vai trazer para vocês. Então, gente, eu vou trazer tudo que foi falado até aqui pelo Lucas, só que de maneira mais conceitual, dentro da PHC, da forma como o Vygotsky formula. Então, para a psicologia histórico-cultural, o resultado de toda essa análise que foi falada até aqui, né, isso representa a psicogênese, que também é chamado de princípio histórico. Então, para o Vygotsky, o desenvolvimento e a transformação de cada pessoa vai acontecer a partir de planos genéticos do desenvolvimento. E aí, de antemão, eu já coloco aqui para vocês que é a filogênese, a ontogênese, a sociogênese e a microgênese. Eu vou falar de cada uma delas daqui a pouco. E isso num processo que é chamado psicogênese. E esse processo, ele não é determinado só pela maturação biológica, só pelos fatores genéticos, mas também pelo meio que vai envolver cultura, sociedade, as nossas práticas, as nossas relações, que são fatores que são de máxima importância, né, para o desenvolvimento aqui na PHC.
Pode passar. Então, a psicogênese é o processo de origem das funções psíquicas superiores, onde o sujeito é visto como um processo vivo num plano genético de desenvolvimento complexo desde seu início, constituído por 4 planos genéticos básicos. E aí, antes de eu falar de cada plano genético, eu vou só dar uma explicada do que seriam essas funções psíquicas superiores. Elas seriam aquelas funções de origem social. Então, elas só vão passar a existir no indivíduo na sua relação com o mundo externo, que é uma relação mediada, isso vai ser falado mais para frente. Então, não é que precisa existir um desenvolvimento cognitivo espontâneo para só assim alguém, um sujeito ser capaz de socializar. Não, aqui a gente entende que é justamente nessa socialização que vai se dar o desenvolvimento dessas funções psíquicas superiores, que são, por exemplo, a percepção, a memória lógica, o pensamento, a linguagem, a atenção voluntária, enfim, são várias. Pode passar. Eu vou falar de cada uma, mas eu já adianto que não quero que vocês entendam como etapas. Esses planos, eles não são etapas. De primeira acontece a filogênese, depois a ontogênese, depois a sócio e depois a micro. Não é assim. Elas coexistem, estão em relação. Depois eu vou falar sobre isso também. Mas por fins didáticos, eu vou falar de cada uma. E aí a primeira é a filogênese. E a filogênese estuda a evolução das espécies por meio da adaptação progressiva, desde os seus primórdios, abordando tanto as predisposições biológicas quanto as características gerais do comportamento humano. Então, a filogênese é aquilo que eu carrego da minha espécie. Por exemplo, nós não temos rabo, nós não temos um olfato apurado, enfim. Pensem aí, tem vários exemplos. Então, houve uma evolução dos peixes até os répteis, e depois dos répteis para os mamíferos quadrúpedes, e dos mamíferos quadrúpedes para os mamíferos bípedes, que somos nós. E aí, com essa liberação dos membros superiores, né, já que eles não estavam mais sendo apoiados no chão, para o deslocamento, esses membros foram liberados para manipular, para fabricar instrumentos. E conforme essas atividades foram se desenvolvendo, o cérebro também foi se modificando. Ele foi ficando cada vez mais plástico. Plasticidade seria a capacidade do cérebro de como eu posso dizer? De se modificar mesmo, de acordo com as necessidades, com o ambiente, com os estímulos. E aí, essa modificação cerebral foi o que proporcionou o raciocínio, a linguagem, a introspecção, o pensamento verbal, enfim. Só que aqui a gente vê a interação entre os planos, porque essa modificação do cérebro, ela só aconteceu por conta de atividades que se davam no coletivo, que envolviam essas manipulações, essas fabricações de instrumentos. Então, essa modificação do cérebro foi algo que entrou para a história da espécie, mas não é algo unicamente biológico. Então, o que a gente faz aqui em vida, na nossa geração, isso vai interferir na nossa espécie, porque quem vier depois de nós vai vir marcado por tudo que a gente fez com o nosso corpo. Então, por exemplo, as crianças de hoje são diferentes das crianças de 50 anos atrás. Então, ou seja, o passado de uma espécie, ele tem repercussão no desenvolvimento ontogenético do ser humano. E aí agora eu vou falar da ontogênese. Pode passar. Ela refere-se à evolução humana iniciada na concepção, seguida de transformações sequenciais até a morte, de tal forma que cada estágio apresenta um determinado nível de maturidade. Então, a ontogênese é a forma como eu lido, como eu vivencio aquilo que eu recebi da minha espécie durante todo o meu desenvolvimento, desde o meu nascimento até a morte. Então, vocês podem ver que existe uma diferença entre a história da espécie e a história do indivíduo. Por exemplo, o nosso cérebro ele sofre transformações na infância, na adolescência, e antes se acreditava que o cérebro ele se modificava, se desenvolvia de um modo imutável, geneticamente determinado. Então, se a genética determinava, era de tal forma que ele ia se desenvolver necessariamente. E hoje já se considera que esse desenvolvimento ele varia de acordo com
com as experiências de cada pessoa, principalmente durante os primeiros meses de vida. Então, de novo, a gente pode ver a interação dialética entre esses planos, porque a gente vê que esse plano abrange uma base biológica, que nós sabemos que existe, mas que é profundamente afetada pelas experiências, pelo meio em que o indivíduo está inserido. Então, a gente pode dizer que a ontogênese é a forma como nós nos diferenciamos dos outros da nossa espécie. Pode passar. E a sociogênese estuda as interações sociais como sendo as raízes das funções mentais, psíquicas, superiores, complexas, que só passam a existir no indivíduo na relação mediada com o mundo externo. Então, a sociogênese é a forma como... É como que eu, com aquilo que eu recebi da minha espécie, e a forma como eu vivencio o que eu recebi, que seria a filogênese e a ontogênese, é como que eu chego à sociedade, como que eu vivencio as relações sociais, a realidade que me circunda, que é material e que é social. Então, é um plano genético que está ligado aos elementos da realidade de cada pessoa. Que na PHC a gente entende que é essa realidade, é esse meio, que são as origens, as raízes das funções psíquicas superiores. E isso vai ser destrinchado ao longo da aula. Então, a sociogênese mostra como o ser humano que nasce no mundo, que é completamente tomado por relações coletivas, sociais, como que ele vai estabelecendo as suas configurações subjetivas. E eu acho importante e didático falar sobre esses planos dos primeiros contatos com a psicologia histórico-cultural, porque existem muitas ideias erradas sobre a PHC, mas tem duas que são clássicas, que é, primeiro, que a gente não considera o biológico, que nós excluímos esse fator. E acho que já deu para ver que isso não é verdade, pelo que eu falei até aqui. A gente considera, sim, uma base biológica, mas entendendo que nós somos seres biológicos numa experiência que é profundamente social. E a outra ideia que se tem é que nós entendemos que o meio molda completamente o funcionamento psicológico de uma pessoa. Então, por exemplo, se a gente pensar em alguém que cresceu em um meio, sei lá, machista, por exemplo. Já que a realidade dele é aquela, então ele necessariamente será uma pessoa machista também. Só que aqui a gente não pode entender que o sujeito é simplesmente condicionado pelo meio, ou que ele é simplesmente moldado. O funcionamento psicológico ele não é recebido pronto pelo ambiente. A gente não está fadado a reproduzir um modo de existência, de pensar e de agir que, pensando numa sociedade capitalista, é opressiva, inclusive. Só porque a nossa realidade é aquela dali. Por quê? Porque nós somos sujeitos ativos. A gente está numa relação dialética com a realidade. Então, ao mesmo tempo que essa realidade nos transforma, ao mesmo tempo que ela é a raiz das nossas funções psíquicas superiores, nós também interferimos nessa realidade. Então, essa internalização, a apropriação que a gente faz do mundo à nossa volta, é um processo de elaboração, de transformação, não é de cópia fiel da realidade. A gente nunca é completamente assujeitado por essa realidade, né? Onde a gente está inserido. Então pode passar, Bruno. E aí, por fim, a microgênese, que é caracterizada pela emergência do psiquismo individual no cruzamento dos fatores biológicos, históricos e culturais, sendo crucial na questão da afetividade e no conceito de personalidade. Então, a microgênese nada mais é do que a história da formação de cada processo psicológico específico, em curto prazo. Eu vou explicar melhor. A nossa vivência ela é marcada por relações que propiciam internalizações da nossa cultura, de modo de fazer as coisas, de aprendizado de tarefas, de organização da nossa própria conduta, enfim. E conforme a gente vai internalizando esses elementos da nossa cultura, conforme a gente vai vivenciando e aprendendo o mundo, isso vai sendo responsável pela formação da nossa personalidade, da nossa afetividade, da nossa cognição, nossa consciência, enfim, de quem nós somos. Então, a microgênese é a análise de pequenos processos, mas que vão constituindo a totalidade de quem nós somos. Para mim, é o plano mais complicadinho, assim, de entender. E, enfim, a microgênese, ela se evidencia
por exemplo, num esforço para solucionar uma tarefa, porque nisso a gente está internalizando os modos de funcionamento daquela coisa que a gente está lidando. Então, é uma análise minuciosa, por isso que é micro, da formação de um processo psíquico superior. Ou seja, nesse desenvolvimento que a gente chama aqui de histórico-cultural, que é durante toda a nossa vida, a gente tem pequenos desenvolvimentos individuais que seria microgênese, que é quando eu crio meios para dominar uma informação que me é nova, e aí eu entro numa relação com aquela informação nova, misturo com o que já tem comigo, e aí isso vai transformar a maneira como eu penso sobre aquela coisa. Pode passar, Bruno. Aí eu trouxe uma citação aqui. A consciência é sempre consciência socialmente mediada de alguma coisa. É a própria relação da criança com o meio, e de modo mais tardio da pessoa consigo própria. A consciência não é sistema estático, mecanicista. Ela se relaciona ao desenvolvimento da conduta voluntária. Conforme Toassa e Vygotsky, na vida concreta o indivíduo pode modificar as condições que determinam sua conduta, criando uma nova solução. O processo de criação de um sentido, de uma interpretação para o mundo e suas relações já seria uma forma de criação de novas combinações. Não é a realidade que simplesmente se reflete na consciência, mas também o indivíduo que a reconstitui ativamente e nela interfere, produzindo uma nova versão da realidade externa e das próprias vivências representadas na palavra. Diferentemente de outras teorias da psicologia, o sistema da consciência para o autor não equivale à percepção. Então, eu trouxe essa citação porque ela traz uma definição bem breve de consciência para o Vygotsky, como que ela se desenvolve, e está contida nela alguns aspectos do que eu falei aqui na parte de microgênese e sociogênese e como que esses planos se relacionam. Na verdade, o tempo todo os 4 planos estão em interação dialética. E o trecho traz essa ideia de que o sujeito é ativo e ele é capaz de transformar a sua conduta. Ele não é completamente, simplesmente moldado pela realidade, que foi o que a gente viu quando eu falei de sociogênese. E ele faz isso a partir de pequenos e constantes processos psicológicos que são o foco da análise da microgênese. Por exemplo, a Toassa coloca ali que a criação de uma nova solução, o processo de criação de um novo sentido, de uma nova interpretação sobre o mundo exterior. Ou seja, o indivíduo vai reconstituindo a realidade da consciência, mas fazendo interferências. E tudo isso através da linguagem. Pode passar, Bruno. Cada um dos 4 processos de desenvolvimento prepara dialeticamente o processo seguinte e se transforma num novo tipo de desenvolvimento. Naturalmente, existem entre os 4 processos relações necessárias. Preparar dialeticamente o processo seguinte não quer dizer que esses planos são etapas sequenciais, como eu já havia dito. Não é isso. Esses planos eles coexistem e estão o tempo todo em relação dialética. Então, eles estão relacionados de uma forma única porque cada sujeito é único, cada pessoa é um processo rico e complexo. E até por isso que não é simples de encaixar pessoas em classificações. Então, é na interação dialética dos planos genéticos que vai se dar a constituição de cada indivíduo. Pode passar, Vim. Aí tem um esqueminha que mostra como que esses planos estão relacionados, um ligados ao outro o tempo inteiro. E a microgênese está no centro desse esquema porque ela é a emergência do nosso psiquismo individual no cruzamento desses fatores que são biológicos, históricos, culturais, que são aspectos mais próprios dos outros planos, né? Então, ela está no centro para dar essa ideia de cruzamento mesmo. E agora, a gente vai passar a bola para Rebeca. Dia. Como eu estava tendo um probleminha de visualização que eu estava resolvido, ver direitinho. Rebeca, eu te escuto um pouco abafada, na verdade. Ver se você consegue ver melhor.
Ou melhor, Também. Bom, eu sou a Rebeca, fui ligante da lá PHC e atualmente eu sou psicóloga. Estão resolvendo alguma coisa com o slide. Vou aguardar retornar. Enquanto não coloca o slide de novo, eu queria reforçar que a gente está fazendo nesse evento citação de alguns conceitos. A gente, como é um evento que, por seu título, já fala sobre ser primeiros passos, a gente não está aprofundando tanto alguns conceitos e estamos frisando alguns que achamos importante que, que sejam estudados no primeiro contato com a teoria. Eu vou agora trazer de novo alguns conceitos que já foram citados antes, de uma forma um pouco diferente. Oi, agora? É isso. E aí a gente orienta também que quem está tendo contato pela primeira vez com a teoria, que depois procure sobre o que a gente está falando aqui de uma forma um pouco mais aprofundada. Isso daqui, como já disseram, é uma indicação ali do primeiro caminho a se seguir. Bem? Bom, então, vou relembrar aqui, falando sobre a questão da dimensão social do indivíduo na psicologia histórica cultural, uma fala que a Mona trouxe sobre a PHC ser uma tentativa complexa de entender o que é o sujeito no seu contexto social. Então, o que seria esse social mencionado que a gente está repetindo aqui diversas vezes? Como é o primeiro contato, acho que é importante a gente lembrar que sempre que vocês lerem algum texto que aborde ou a teoria histórico-cultural ou a psicologia histórico-cultural, vocês vão se deparar com o conceito de social. Ele vai estar ou explicado de forma detalhada, dependendo do texto, ou então ele vai estar sendo citado durante a apresentação de alguns outros conceitos. Mas esse é um ponto central, precisa ser entendido para que vocês consigam entender as outras coisas que permeiam os conceitos que a ser. É necessário lembrar também, se tiver alguém aqui não acostumado com a leitura desses textos, que em alguns espaços vai ser possível encontrar um significado muito reduzido quando utilizarem o termo social, até em alguns escritos da psicologia mesmo, algumas outras esferas, sendo usado apenas como um coletivo de pessoas, sendo reduzido a isso, ou um termo breve para dizer que existe algum vínculo entre determinadas pessoas, ele não é destrinchado, isso não é o que vai acontecer na PHC. Aqui ele toma um contorno mais denso, mais vasto. Ele não vai ser reduzido apenas à simplicidade de ter determinadas pessoas em determinado local juntos, por exemplo. O social aqui ele é um dos conceitos essenciais a serem estudados para que se inicie a compreensão do que é a PHC e como ela lida com a problemática do que é um sujeito, como se dá o seu processo de desenvolvimento e como é a aplicação da psicologia disso. Sofia está com a mão levantada. Você quer falar, meu bem? A gente está com o áudio está um pouquinho travado. Você quer tentar desligar a câmera para ver se melhora um pouco? Carrega mais fácil? Porque ele está picotando. Vocês... Desliguei. Tá conseguindo me ouvir melhor? Bem melhor agora. Acho que Tá sim. saindo certinho. Tá. Até onde vocês conseguiram entender? Não, tá dando para entender. Só tava picotando assim o áudio. Tá bem. Mas se alguém tiver não entendido alguma coisa, coloca no chat também, por favor. Que aí ela consegue ver para poder repetir. A gente pode continuar. Bom, eu estava só introduzindo mesmo. Pode passar o slide para mim, por favor? Passou, para mim não está aparecendo.
Passou. Só. Mas eu tenho anotado aqui. Ah, apareceu agora. Bom, eu coloquei um trechinho aí. Outra coisa também, quando eu selecionei alguns referenciais teóricos e algumas citações para colocar aqui, eu procurei fazer isso de textos que fossem uma linguagem de simples compreensão, né? Novamente, entendendo que esse é um evento sobre primeiros passos. Ok. A história da psicologia mostra um efeito, que dificuldade ela tem para tratar a questão da dimensão social do indivíduo, mesmo nesse setor da psicologia geral, denominado psicologia social. Dificuldade para trazer o que é e o que não é social no comportamento, o que é obra do indivíduo e o que é resultado da ação do meio social. Essa dificuldade se reflete no caráter vago de conceitos tais como socialização, adaptação social, crise, etc. Como já falado aqui também antes, a forma como o Vygotsky traz a dimensão social do homem é um dos principais motivos que colocaram a sua teoria em crítica e contradição com algumas teorias psicológicas de sua época, e que a gente ainda vai ver isso hoje, né? É visto de uma forma muito diferente de algumas outras abordagens, algo que até a Amanda falou, né, que é uma questão da crise da psicologia, que a gente tem aí um conceito de psicologias, que não há uma unanimidade no que seria o objeto da psicologia. Até então, o comum visto nas discussões de como se dava, por exemplo, a interação do homem com o seu meio social e o seu desenvolvimento psicológico era através da ideia de que o desenvolvimento, embora para alguns teóricos ainda falasse que se aprimorava com o contato com o mundo, ainda assim era tratado como algo que se dava de forma individual, tendo a biologia principalmente vista como um fator que dita como se dá e até onde pode ir esse desenvolvimento. E aí esse trechinho, essa parte de até onde pode ir esse desenvolvimento é um ponto para entender também que, diferente de outras visões, a PHC ela vai tratar esse desenvolvimento do homem como um movimento, como algo contínuo, né? E que pode ser transformado, e não como algo estático. Bom, Vygotsky ele não nega a influência da biologia no desenvolvimento, ele não faz isso. Ele apenas não vai reduzir ou limitar esse desenvolvimento a ela. E também não vai utilizar o social como um agente de passividade do homem em relação a si ou em relação ao mundo à sua volta. Como se não restasse nada para ele acrescentar, pois tudo já se apresenta ali, vai definir por completo quem ele é, ou o que as coisas são, ou tão como ele as perceberá. Ele apresenta uma ideia de um homem que, como já falado anteriormente também, ele não só é ativo, como ele é interativo. Ou seja, o que seria isso? À medida em que ele se relaciona com o seu social, ele não só é transformado, como também o transforma. Há um movimento nessa relação, há uma troca. E como já dito também anteriormente, isso não é um processo, esse é, no caso, um processo que, ao mesmo ponto que ele é individual, ele também é coletivo. Então, ele rompe com essa ideia determinista ou a ideia de que o ser humano já nasce com tudo definido e que agora só precisa ir atingindo determinadas fases do desenvolvimento biológicos para que essas pré-definições se apresentem, como se a personalidade, como se a forma que as estruturas psíquicas irão se apresentar fossem inatas, pré-definidas e apenas isso. Ele, ao contrário, vai dizer que
o ser humano ele vai se desenvolver historicamente, no processo. Então, nesse sentido, a gente consegue entender que o ser do objeto da PHC é um ser em movimento, em contínuo processo de transformação. E a intenção metodológica de tudo isso é descobrir o que é, como chegou a ser e como pode se transformar. Bom, não é trabalhada a ideia de, novamente, de possibilidade de uma transformação nem de inércia. Pode passar, slide. Bom, para Vygotsky, a cultura é um produto da vida social e, ao mesmo tempo, da atividade social do. Bom, para chegar em sua conclusão, ele investigou o que diferencia um comportamento humano de um comportamento animal. A gente ouviu isso um pouquinho também quando a Amanda estava falando sobre filogênese. E então ele chega à conclusão que ao longo do seu processo evolutivo, a espécie humana se desenvolveu de tal modo que o seu psiquismo permitiu a regulação do comportamento de maneira muito mais específica do que a de outros animais, principalmente em relação ao seu meio. Durante esse processo, o ser humano não só se adaptava a esse meio, mas também o transformava em relação às suas necessidades, de forma mais intencional e eficaz do que outras espécies. O ser humano desenvolveu instrumentos e ferramentas que modificaram durante seu processo evolutivo, inclusive a sua constituição física, indo além dos limites biologicamente postos, constituindo um corpo que é histórico-cultural, um corpo que se expandiu, que se confessou, que alterou habilidades, criou novas formas de se comunicar e de se expressar. Pode passar, por favor. Sob a ação criadora do homem, a sociabilidade biológica adquire formas humanas, tornando-se modos de organização das relações sociais dos homens. Nesse sentido, social é, ao mesmo tempo, condição e resultado do aparecimento da cultura. É condição porque sem essa sociabilidade natural, a sociabilidade humana seria historicamente impossível e a emergência da cultura seria impensável. É, porém, resultado porque as formas humanas da sociabilidade são produções do homem. Ou seja, sabemos que no mundo animal há formas variadas de organização social. Algumas vão até, em algum ponto, se assemelhar com a nossa. Mas, diferente do que vai acontecer em outras espécies, a sociabilidade humana, a sua organização social, não é apenas um produto dado pela natureza, não é apenas instintivo. É também, principalmente, intencional. Ela foi assumida pelo homem. Ele buscou e continua buscando, eu lembrei que é um movimento contínuo, formas variadas de concretizá-la. Então, o homem criou e ainda cria sua própria condição de existência social e material. E por ser obra do homem, essa acessibilidade humana, e por criar suas condições de existência material, ela integra o que a gente chama de produções culturais. E a cultura, então, seria a totalidade das produções humanas, sejam as técnicas, artísticas, científicas, sejam tradições, enfim, tudo que, em contraposição ao que é dado pela natureza, é obra do homem. Social, ele é um fenômeno mais antigo que a cultura, pois é uma das características de certas formas o que nos permite, né, o que vai nos permitir a falar de uma sociabilidade biológica natural. Mas, embora anterior à cultura, o social segue
adquirindo dentro dela formas novas de existência. Ou seja, social não seria apenas o ambiente externo ao indivíduo, mas sim todo esse processo de desenvolvimento humano. E durante esse desenvolvimento humano, surgiu a cultura. A cultura, então, é um produto da vida social. A natureza da cultura se dá na atividade humana. Pode passar, por favor. Bom, a mediação da cultura. E é por meio da mediação da cultura que é possível o desenvolvimento do psiquismo humano. A cultura, através de instrumentos e signos, permite uma interação, relação, comunicação do homem com o seu meio. E é nessa relação, nesse processo de construção e de transformação da realidade, que o ser humano ele passa a ser humano. E é possível ser. Pode passar, por favor. E aí, eu vou falar brevemente sobre instrumentos e signos. Lembrar que a gente está colocando de uma forma pensada, tá? Tanto pela temática quanto pelo tempo que a gente tem. E que esses são conceitos importantes que depois vocês procuram. Uma citação ali, Vygotsky institui o termo instrumento psicológico para designar os signos, reiterando a centralidade do trabalho social sobre o desenvolvimento do homem em todas as suas dimensões de psicologia psicológica. Portanto, o ato instrumental aponta a gênese do psiquismo humano, que não se institui por desdobramentos naturais do ser orgânico, mas como resultado da complexidade da vida em sociedade. Então, os instrumentos, eles são ferramentas, são técnicas, materiais, objetos físicos, que como meios externos modificam o objeto externo a fim de possibilitar, de facilitar uma adaptação humana à natureza. Então, é por meio deles, dos instrumentos culturais, materiais, que o ser humano domina e transforma o ambiente, consequentemente a si mesmo. Pois lembre que é uma relação, que a relação do homem com o seu meio é de movimento, de troca. O homem é transformado à medida que transforma o meio se transforma à medida que transforma o homem. E é esse movimento que permite o desenvolvimento social e individual. Já os signos são instrumentos psicológicos, são mediadores mais específicos do psiquismo, que vão incluir linguagem, símbolos, sinais, códigos, que vão se apresentar, que vão representar ou indicar algo. Eles vão fazer o papel de mediar a relação do homem com a realidade. E vão ser essenciais para a constituição cultural do indivíduo. Os signos, então, diferentes dos instrumentos técnicos, têm uma função que promove transformações internas na estrutura psíquica. Eles são um dos principais pontos para entender como se dá o desenvolvimento psíquico. Eles representam uma forma de expressão cultural, simbólica e linguística que, ao serem eternizados, vão provocar transformações nesse funcionamento psíquico, que possibilitam a representação mental dos objetos. São utilizados para selecionar, para solucionar tarefas psicológicas e possibilitar de realizar operações cognitivas mais complexas, como pensamento abstrato, linguagem, reflexão. Os signos operam com estímulos que agem sobre as funções psíquicas, transformando-as e elevando-as a níveis superiores de desenvolvimento. E aí, a partir disso, eles vão possibilitar o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, que é a falando de psicogênese. A gente vai reforçar agora. Pode passar slide para mim, por favor?
Internalização de signos, mediando a relação sujeito-objeto, representa o divisor de águas entre o funcionamento psicoelementar primitivo e o funcionamento superior complexo, propriamente humano. Esse salto qualitativo, por sua vez, subjuga-se ao desenvolvimento da linguagem, ou mais precisamente, ao uso da palavra como condição primária para que a captação sensível do real se converta em representação abstrata, o que determina, lembrar, o sujeito. O acesso ao concreto não se efetiva sem a mediação do abstrato, isto é, de signo. Bom, sempre que a gente falar em funções psicológicas superiores, a gente está falando, como já dito também anteriormente, culturalizadas. Elas vão ser elaboradas pela cultura, a mediação dos instrumentos e signos, ao contrário das funções elementares, que são instintivas. E as emoções também fazem parte são culturalmente produzidas como ferramenta, por exemplo, as pessoas vão usar a arte, a linguagem também. A linguagem, citada também, inclusive, é uma das principais mediadoras do processo de desenvolvimento. É um conceito importante. E quem não teve acesso, que ainda está no primeiro contato, estuda. Ela assume papel essencial na história evolutiva do homem. Foi ela que permitiu que nos relacionemos com o outro, e foi a partir dessa relação com o outro que nosso desenvolvimento se fez possível. Ela, então, é fundamental também para a constituição do psiquismo humano e o seu desenvolvimento cultural. Pode passar, por favor. A comunicação, também presente entre os animais, adquiriu novas propriedades, convertendo-se em linguagem, na ausência da qual seria impossível a representação abstrata do objeto sob forma de ideia, de conceito. A palavra disposta, então, como mediação constante da elaboração da imagem mental, pela qual a relação afetiva conquista também outra forma de existência, a forma de existência subjetiva. Por isso, a palavra disposta para Vygotsky como signo por excelência, como signo dos signos. Como já falado anteriormente, sabemos que o psiquismo ele vai se desenvolver num processo social, histórico e cultural, por intermédio da cultura, com o uso de seus instrumentos e signos. E também sabemos que não negamos a existência da base biológica. Alguns aspectos do desenvolvimento são biológicos, alguns mediados e transformados pela cultura. Não é possível para PHC dizer certo determinismo que até certo ponto o tal indivíduo se deu por um recorte puramente biológico ou puramente por um recorte da cultura. Como é uma teoria que fala sobre a interposição e a complexidade do papel do social e da cultura no psiquismo humano, entendemos que a cultura também transforma e modifica a biologia. Pode passar para mim, por favor. Bom, discussões psicológicas superiores, visando apontar que essas transformações representam a superação do funcionamento psíquico, pautado no legado pela natureza, nas funções psíquicas elementares, em direção ao desenvolvimento de funções psíquicas superiores. Portanto, na base desse processo, verifica-se o princípio dialético da contradição, cultura e desenvoltura, e da superação como esteiras do desenvolvimento. Um pouquinho fala nesse trecho, também falado lá no início. Então, aqui a gente vai entrar um pouquinho sobre o que são as funções psicológicas superiores, como se qualquer espécie que
tenha o seu sistema nervoso central um pouco mais desenvolvido, ela vai nascer com algumas funções psíquicas elementares. E vão ser de ordem instintiva. Elas vão ser apenas um mecanismo biológico de manutenção da espécie. E aí a gente pode encontrar entre elas a sensação, a percepção, a atenção, a memória, entre outros. O ser humano, espécie desenvolvida, nasce com essas funções elementares, são funções automáticas, possíveis de notar ali ao nascimento. Por exemplo, um recém-nascido, instintivamente, ao ouvir um barulho, uma voz, ele vai voltar a sua atenção para a direção que vem esse estímulo. É uma reação que vai se dar de forma espontânea, que nas primeiras manifestações não está sendo ainda mediada por signos ou instrumentos culturais. É uma representação do funcionamento psíquico inicial, aquele que vai trabalhar instintivamente para a proteção da espécie, para identificar ameaça, para gerar proteção, enfim. E aí lembra que para Vygotsky o psiquismo é desenvolvido? Então, essas funções, inicialmente apenas instintivas, vão aqui servir de base para o desenvolvimento das funções psíquicas superiores, que são as funções culturalizadas, como a gente já falou, porque elas vão sendo elaboradas a partir da cultura. Então, por meio da mediação da cultura, da apropriação da cultura, conforme vai se relacionando com o ambiente, com os objetos, com as pessoas, com o seu núcleo familiar, a internalização de signos, aquele recém-nascido, de forma qualitativa, irá adquirir o controle daquela função, que anteriormente no exemplo citado seria a atenção, que antes o fez voltar o corpo, os olhos para o estímulo sonoro, apenas de forma instintiva. E aí agora a resposta ao estímulo sonoro, com esse contato com os objetos, com o ambiente, com a família, começa a criar um outro contorno, ele passa a ter intenção, ele passa a ter um significado, uma simbologia. E assim uma capacidade de controle, se torna voluntário, pode vir a se tornar voluntário. Isso não significa que aquelas funções psicológicas elementares que a gente falou, básicas, vão deixar de existir. As funções, elas vão, em todo o processo de desenvolvimento, se relacionar entre si. O que acontece é o aparecimento de novas estruturas mais complexas, as funções psicológicas superiores, que vão possibilitar uma real interação entre o homem e o seu meio. As funções psicológicas superiores vão se desenvolver historicamente de acordo com a realidade. E aí, entre elas, a gente tem o pensamento, a linguagem, memória, atenção, percepção, enfim. E o processo histórico do desenvolvimento de cada um vai formar, né, com todo esse conjunto que a gente já trouxe um pouquinho, vai contribuir para a formação da sua personalidade. O processo de sociabilidade, a cultura e as suas ferramentas de mediação, a linguagem, o desenvolvimento do psiquismo humano, o desenvolvimento das funções psicológicas, e aquilo tudo que a gente falou aqui é o que difere o ser humano de outras espécies, vai ser o que vai possibilitar uma função de homem, uma estrutura de sujeito e a estruturação da personalidade. E aí, esses são pontos que a Rayane vai trazer melhor para vocês. Gente, só um segundinho que a gente vai apresentar os slides de novo. Mas só para avisar que daqui a pouquinho já o link de presença vai estar no chat, tá bom? Um minutinho agora. Gente, para finalizar aqui, eu vou falar um pouco melhor sobre essa questão, essa noção, né, de desenvolvimento para história cultural. Então, eu sei que o evento era até meio-dia, mas vai se estender um pouquinho. Se vocês puderem ficar, garanto que vale a pena. Então, vamos lá. O desenvolvimento, ele não é um processo linear, né? O desenvolvimento, na verdade, ele é um processo contraditório, é um processo complexo.
repleto de crises e entrelaçado entre esses fatores externos e internos, né, que as meninas já falaram bastante e tudo mais. Pode passar, Sophie. Para a gente entender isso um pouco melhor, a gente fala sobre o singular particular universal. E aí, esse esquema aqui foi o André Salina que montou na apresentação na Universidade de Vassouras em 2023. E eu acho ele maravilhoso. Então, assim, todos os créditos pro André Salina. Inclusive, recomendo muito, querido. O que é o singular? Tá ali, né? Vamos lá. Totalidade das características. Peraí, volta. Vamos lá. Totalidade das características individuais do sujeito. O particular é o modo de organização das relações sociais e o universal, produto do gênero humano, que seria a cultura cristalizada. Então, cada cor aí na frase corresponde a esses conceitos, né, e tudo mais. O desenvolvimento como movimento em si mesmo representa a forma e os modos universais da realidade e de cada fenômeno concreto da realidade. Então, como que isso seria exemplificado, né? Agora pode passar. Vamos lá, para a gente entender melhor, né? Maria é um indivíduo singular. Como que a gente conhece a Maria, né? Ela é um indivíduo que vive, né, nesse sistema que todos nós vivemos, que seria a sociedade capitalista. Ela nasceu ali em meados do século XX, em um bairro da periferia. Ela precisa vender essa força de trabalho, então ela é da classe trabalhadora. Pode passar. Então vamos lá. Não existe outra Maria no mundo exatamente como essa Maria, mas existem outras Marias, né? E aí, a condição dessa Maria, né, de membro dessa classe trabalhadora, é uma particularidade que coincide a sua existência singular e impõe a ela condições semelhantes a muitos outros indivíduos que também pertencem a essa classe trabalhadora. Então, essa particularidade é a especificação de uma universalidade. Pode passar. Então, a gente vai entender aqui, né, a questão do desenvolvimento, que as contradições reais devem ser vistas como fatores interiores de cada desenvolvimento. Então, a gente tem aí uma situação do Vygotsky, né, no Manifesto de 29. Na verdade, ele está se referindo ao Pulitzer, que seria a pessoa que fala dessa noção de drama, né, mas enfim. E a dinâmica da personalidade é o drama, né? O drama é essa força motriz no desenvolvimento da personalidade humana. E veja bem, o drama é um outro conceito que daria uma aula inteira, né? Então eu não vou conseguir falar muito bem, aprofundadamente sobre ele, né? Porque o drama ele se dividiria em duas categorias principais, né? Quando a gente vai estudar esse conceito em Vygotsky. Hoje eu vou falar um pouco melhor sobre essa noção de desenvolvimento e essa questão para a personalidade, né? Para essa construção da personalidade. Mas o drama, ele também é um conflito existencial no sujeito, né? Quando eu tenho ali duas questões que eu preciso escolher, né, e tudo mais, que vai me gerar alguma consequência, e eu estou muito na dúvida, né, estou naquela angústia e tudo mais, isso também é um drama, né, na existência do sujeito. E às vezes, na nossa realidade, a gente não consegue concretizar esses dramas, né, o que pode acontecer e acabar gerando um sofrimento psíquico, né, geralmente. Então, um grande aliado ali do drama seria a arte, né? Seria esse auxílio aí para concretizar esses dramas. Falando muito por cima. Pode passar. Então, só para a gente entender melhor como funciona essa questão dramática no desenvolvimento, né? Seria a Perigivani, que é um conceito que tem aí questões de tradução do russo para o português, né? Que a gente vai falar que é a vivência, como um evento dramático, né? Quando eu estava pensando nisso, para montar a apresentação, eu queria muito falar sobre drama infantil. E aí eu precisava de um exemplo para isso ficar um pouco mais claro. E aí eu lembrei que no meu processo de alfabetização, né, o que aconteceu? Eu aprendi a ler, né, em determinado ponto da minha vida, da minha infância, e isso foi uma questão muito difícil para mim, né?
me desencadeou uma crise, no sentido de que eu olhava para as palavras antes de aprender a lê-las, né, e eu não pensava no que estava escrito, porque eu não sabia o que estava escrito, né, eu sabia que eram letras e tudo mais, mas eu não conseguia juntar e formalizar aquilo numa frase, num conceito. Quando eu aprendi a fazer isso, eu lembro muito bem de estar viajando com os meus pais, por exemplo, e olhar para a janela do carro e passar um monte de placa e eu ler, automaticamente eu lia, e aquilo me dava uma dor de cabeça horrível, assim, eu ficava agoniada, tipo, querendo que só olhar para as coisas e nunca mais pensar no que está escrito, né? Eu não quero ler aquilo, né? Eu quero voltar ao que eu era antes. Então, essa crise, né, ela vem pela minha realidade que estava sendo mudada, por esse ambiente social da escola, né, que muitas crianças passam, né, e outras não. E aí eu tenho esse ponto de virada no meu desenvolvimento, né? Que aí eu consigo reorganizar, né, o meu pensamento, a minha linguagem, eu tenho um novo acesso ali às questões de linguagem e tudo mais, e eu começo a formular conceitos, né? É claro que isso nunca se cessou, né? Eu ainda olho para as coisas e leio automaticamente, mas hoje já não é mais uma questão de uma crise, né? Mas para mim foi. Algumas crianças não têm isso, né, no desenvolvimento, não tem isso tão latente, né, essa crise na alfabetização, dessa forma e tudo mais. Então, para vocês entenderem, né, que é uma condição dada ali na realidade de muitas crianças, mas não necessariamente todas passam por esse processo. Então, o Vygotsky ele vai falar que a perigivânia, a vivência, é como se fosse um prisma, né? Então, ele vai refratar questões da realidade que vão se desaguar, né, em diversas formas de desenvolvimento que vão desencadear uma nova reorganização aí das funções psíquicas superiores. Pode passar, Sofia. Então, o ser e não ser na brincadeira, né? Eu trouxe uma citação do Brezov, e é um artigo em inglês e tudo mais, eu posso passar para o pessoal da Liga depois para disponibilizar para vocês, mas é um artigo muito interessante para entender um pouco melhor sobre essa questão da Brejivane, né? Vamos lá. As crianças se sentem como jogadoras dentro da brincadeira, enquanto são crianças além da brincadeira, dirigindo a encenação. É através do processo de viver tanto as regras quanto os papéis da sua sociedade e vivê-los em dramatização que elas se aproximam da realidade, pois começam a tornar consciente uma compreensão de como seu seu mundo funciona, perdão. Por exemplo, as crianças podem ficar chateadas em sua dramatização porque não estão sendo capturadas, porque estão sendo capturadas e colocadas em uma masmorra, mas felizes por estarem brincando. Elas estão tanto felizes quanto tristes e precisam pensar conscientemente sobre seu estado emocional. A percepção das crianças sobre a situação, onde elas experimentam tanto o aprisionamento quanto consideram conscientemente sua situação, pode potencialmente levar a uma reorganização de seu pensamento, porque começam a entender e pensar como um novo conceito, liberdade. Pode passar, Sophie. Então, o que seria essa questão, né? O papel da perigivânia em eventos dramáticos cotidianos, ou especialmente criados, né, que podem ser brincadeiras, fábulas, ou até mesmo, né, isso aqui não, a gente não pode se resumir a questões só da infância. Isso também acontece no desenvolvimento do adulto, né? Até mesmo, assim, quando a gente já é adulto e a gente dramatiza num teatro e coisas do tipo, isso também acontece, né? Faz com que se tenha uma mudança revolucionária na consciência da criança, criando uma reorganização da relação entre a criança e seu ambiente social, o que, por sua vez, traz mudanças em toda a situação social do desenvolvimento, significando pontos de virada na trajetória individual de desenvolvimento da criança. Então, o que a gente entende por aqui nisso tudo que eu falei? A crise, ela é um fator primordial no desenvolvimento do ser humano. Esse desenvolvimento, ele nunca cessa, né? Ele só cessa quando a gente morre. Ah, Rayane, mas então você está romantizando o sofrimento. Então, para eu me tornar uma pessoa mais consciente de mim, eu tenho que sofrer. Não, não é sobre isso.
né? Mas viver também há sofrimento, né? E ignorar isso é cair num erro muito grande, né? Então, é a potência na crise. É basicamente isso, né? Que seria através do drama e as formas de concretização desse drama, né? Então, quando as crianças estão brincando, quando as crianças estão fingindo que elas são outras pessoas, e aí elas reproduzem ali questões da própria realidade, né, e tudo mais, acontece esse prisma e tudo mais. E isso acontece na nossa vida o tempo inteiro, né? O drama, ele não é necessariamente, né, por exemplo, um evento muito drástico, muito dramático, né? Por exemplo, um acidente de carro, que aí morre minha mãe, morre meu pai, e aí aquilo é um ponto de virada para mim. Não necessariamente ele é resumido a isso, né? Eles são questões rotineiras também. Então, a gente está o tempo todo atravessada por questões nesse sentido, né? E o que isso impacta no nosso desenvolvimento, nas nossas reorganizações das funções psíquicas superiores, nossos sentimentos e tudo mais, né? É uma nova percepção de realidade, é como se a gente olhasse e mudasse tudo de lugar, né? Pode passar. Gente, e para finalizar, né, para ficar evidenciando essa questão da crise, né, para o Vygotsky, tem aí a citação dele: a crise é destruidora, mas benéfica. Nela se oculta o auge da ciência, seu enriquecimento, sua força, e não a impotência e a falência. E é isso. Aí temos aí as referências e tudo mais. Eu acho que eu deixei de mandar algumas referências, mas, como eu falei, minha DM está disponível em caso alguém queira ver as coisas que eu falei aí. Pessoal, eu queria primeiro agradecer aos queridos que vieram participar e ministrar essa super aula com a gente. Eu coloquei aqui, né, o Instagram de cada um, CRP direitinho. Eu vou mandar aqui no chat também.